A sair aqui de mais uma semana, vimos o pump de que estávamos, ou porque estávamos à espera aqui em Bitcoin. Saltámos acima da linha laranja aos 95 mil dólares, mas agora temos de nos perguntar, será que vamos ver uma continuação? O que é que isto significa aqui no relativamente ao grande plano? Hoje trago aqui um par de gráficos incríveis, além do mais tenho de falar sobre notícias, aqui uma série de métricas que nos mostram exatamente em que direção os mercados se dirigem e não só Bitcoin, mas particularmente as altcoins. Portanto, se estás envolvido, estás investido em cripto, ou seja, como for, vais querer ficar por aí desde o início até ao fim. Vou também atualizar-te relativamente às minhas estratégias de trading, falar-te sobre tudo aquilo que é preciso saber neste preciso momento. Bem-vindo, sou o Duarte, trago aqui vídeos diários em português sobre criptomoedas com o objetivo de te ensinar a fazer dinheiro neste mercado. Se estás no canal pela primeira vez, fico muito contente que assim seja, que tenhas finalmente vindo aqui parar, sugiro que subscrevas, atives as notificações desde já, porque por um lado não custa nada, é uma forma praticamente sem esforço de ajudares aqui o canal a crescer, e por outro, isso também te torna automaticamente elegível para seres o vencedor ou a vencedora da promoção que temos a decorrer aqui no canal, em que estamos a oferecer $75 em cripto por semana até atingirmos a meta dos 5 mil subscritores. Meta é essa que está já aqui ao virar da esquina. Eu adorava conseguirmos ultrapassar esta meta antes do final deste mês e precisava muito da vossa ajuda, portanto não custa nada, partilha, subscreve, ativa as notificações, deixa likes nos vídeos, tudo isso ajuda aqui o canal a crescer. Isto porque quando esta meta for atingida, o que vai acontecer não é o fim desta promoção. Não, o que vai acontecer quando lá chegarmos é estabelecermos novas metas, novos objetivos e com isso subir o valor do prémio, porque aquilo que queremos é membros da nossa comunidade altamente motivados em contribuírem de forma ativa para o seu crescimento, já que no final de contas estaremos todos a ganhar com isso. Para participar, tal como disse, basta subscrever, ativar as notificações e depois aí em baixo na secção de comentários deixares uma opinião ou um comentário acerca daquilo de que se falou no vídeo que estiveres a comentar, ou ainda uma resposta às várias questões que também vou lançando para o ar nos vídeos que trago diariamente aqui ao canal. Juntamente com isso, deves deixar o teu endereço da rede Arbitrum, o SDC, que é absolutamente indispensável para te conseguirmos enviar os fundos em caso de vitória. E agora sim, com estas formalidades fora do caminho, vamos entrar naquilo que realmente nos importa. Mergulhando aqui de cabeça nos gráficos e falando sobre o Bitcoin, como é hábito em primeiro lugar, e aquilo que se pode ver é, tal como disse na introdução, saltámos acima desta linha laranja, algo que eu vinha dizendo que era apenas uma questão de tempo, depois de termos consolidado aqui uns dias, uma semana ou coisa que o valha, finalmente conseguimos superar este nível e, tendo em conta tudo aquilo que se está a passar, estaremos a apontar agora aqui ao próximo nível de resistência importante, porque, não só é um sítio onde muita gente entrou quando estabelecemos o máximo histórico no início do ano, ou no fim do ano, e também é um nível psicológico aqui aos 100 mil dólares, para ser mais preciso aqui aos 99.700 ou coisa que o valha. Portanto, eu acredito que isto está prestes a acontecer, acho que vai acontecer mais cedo do que aquilo que se espera. E também queria mencionar aqui rapidamente o Luxalgo, o indicador, ou na verdade a suite de indicadores, o conjunto de indicadores, nomeadamente aqui este em particular, Signals and Overlays, que nos deu um sinal de compra forte aqui, e este indicador é o indicador mais preciso na história da Bitcoin, com a taxa de acerto mais elevada na história da Bitcoin. É claro que se tivesse entrado aqui acima desta vela, terias, com alavancagem, conseguido lucros muito agradáveis aqui, apenas em 4, 5, 6 dias, durante esta altura em que estivemos aqui a consolidar e finalmente, como é óbvio, depois deste movimento. Se quiseres começar a utilizar este indicador, então deixa até à descrição deste vídeo. Há um link na descrição que, seguindo esse link, te vai dar 20%, até 20% de desconto na subscrição deste conjunto de indicadores. Sugiro que pelo menos sigas o link para ver de que é que se trata esta história do Luxalgo e quanto é que poderás, ou em que medida poderás beneficiar deste desconto. E antes ainda de falarmos sobre altcoins, eu queria partilhar um dos gráficos que trago hoje aqui, incríveis e que nos apontam na direção em que os mercados estão a planear ir. Portanto, pode-se ver aqui um padrão bastante distinto a partir do fundo de cada um destes movimentos impulsivos, na verdade, no fundo desta tendência de queda em primeiro lugar, mas depois de cada um destes impulsos, a partir do fundo, movemos-nos de uma forma, vamos dizer, previsível.
Portanto, desde o fundo aqui desta tendência de queda em que temos estado desde o início do ano, demos um salto de cerca de 15%, consolidamos, e isto tudo depois implica também registar um high superior àquele high mais baixo, isto como é óbvio da perspectiva dessa tendência de queda aqui, pode-se ver que fizemos uma série de highs mais baixos desde o máximo histórico e, portanto, vemos um movimento impulsivo para cima, consolidamos, registamos um high mais alto do que este high anterior, um movimento de cerca de 15%, tal como disse, e depois a partir do fundo deste período de consolidação vemos um novo movimento de cerca de 15%, algo que nos leva também a registrar um high mais alto relativamente ao high que estava mais ou menos no mesmo nível durante essa tendência de queda, portanto, tal como mencionei ainda há pouco. E aquilo que este gráfico nos sugere é que se o padrão se repetir, então poderemos estar aqui prestes a ver um novo movimento de 15%, cerca de 15%, o que vai significar saltarmos acima dos 106 mil dólares e muito provavelmente também vai nos levar a registrar um high mais alto a este high aqui que está à esquerda. Veremos se isto vai acontecer ou não, mas há aqui alguns dados que estão a apontar nesse sentido. Em primeiro lugar, desde logo, vemos aqui o progresso ou a evolução a partir do halving da Bitcoin. Conseguimos ver aqui todos os halvings até à data, os 4 halvings. Passaram, em termos do tempo que passou 26% do tempo até ao próximo halving, e aquilo que se pode ver é que na história da Bitcoin este é mais ou menos a altura em que começamos a ver o movimento parabólico da Bitcoin para cima. Será que vai acontecer uma vez mais? Diz-me qualquer coisa na secção de comentários. Além disso, também existe aqui uma motivação não só por parte de quem está bullish relativamente à Bitcoin, mas também por parte do market maker. Isto porquê? Porque há cerca de 3 bilhões de dólares em posições curtas prestes a serem liquidadas se Bitcoin, ou a partir do momento em que Bitcoin supera os 100 mil dólares. E também acho que, relativamente a este dado, que a volatilidade semanal aqui, ou de 7 dias em Bitcoin, caiu para o valor mais baixo em quase 2 anos, ou mais de um ano, 563 dias. Isto normalmente acontece aqui na antecâmara de um movimento impulsivo e drástico, seja para cima ou para baixo, portanto um aumento considerável na volatilidade. E isto também ajuda aqui a pensar que este movimento, eu estou com a sensação que vai acontecer durante o fim de semana, que é quando menos pessoas poderão reagir a ele e ao mesmo tempo liquidar-se estas posições, quando se calhar até são apanhadas desprevenidas. Quem parece estar de acordo com o facto de que a Bitcoin vai estar a visitar preços mais altos são os detentores dos ETFs, porque repara nisto, até agora, e falta o dia de hoje, os influxos líquidos desta semana superam o bilhão de dólares. Portanto, se alguma coisa, se queremos ter a certeza de que estar exposto ao lado longo em Bitcoin é a decisão certa, então aqui está os ETFs a comprovarem também este facto. Continuando, falemos sobre altcoins, começando aqui por Ethereum que viu finalmente aqui um pump bastante agradável. Solana, alguma ação de preços lateralizada, aqui consolidação depois do pump, e estamos aqui a consolidar entre dois níveis, um de resistência aos 157 e suporte aos 149. Veremos se isto é só uma pausa para KitKat antes da próxima perna para cima. No que diz respeito a Doge, de uma forma geral tem estado aqui a consolidar, se olharmos aqui, se fizermos zoom out, tem estado em consolidação, mas ontem vimos uma vela verde bastante significativa. Talvez isto signifique que esta tendência de subida aqui mais recente continue. E exatamente o mesmo se aplica a Cardano, está exatamente na mesma situação aqui. A tendência tem estado a consolidar se afastarmos a perspectiva, mas mais recentemente já começou a subir. Aos poucos veremos se isto também vai continuar, vai a reboque de tudo o que se vai passar nomeadamente em Bitcoin. XRP também com um movimento bastante agradável para cima. E por falar em XRP, uma notícia importante aqui, a Ripple apresentou uma nova, a Ripple, que é a criadora do XRP, certo? Que apresentou uma nova oferta para comprar a Circle, que é a empresa que criou o USDC, a moeda estável, e esta nova proposta são 20 bilhões de dólares para adquirir a Circle, depois da primeira proposta de 5 bilhões ter sido rejeitada. E a verdade é que
isto também pode ser aqui um golpe rude para Ethereum, porque o USDC funciona em cima de Ethereum. Veremos o que é que vai sair daqui. Será bullish para XRP e bearish para ETH, se de facto esta proposta for aprovada. No que diz respeito aos mercados tradicionais, estamos aqui a ver uma ação de preços bastante agradável. Continuam aqui no verde os mercados tradicionais. Nada a dizer sobre isto, mas parece haver aqui sinais contraditórios, digamos assim, porque a Associação Americana dos Investidores Individuais tem um inquérito semanal, e este inquérito semanal aponta aqui para um sentimento bastante negativo, aliás, recorde com o sentimento negativo superior a 50% pela 10ª semana seguida, e quer dizer, se toda a gente está a pensar numa coisa, eu farto-me de dizer isto, muito provavelmente é a altura de começar a pensar no oposto, porque o mercado parece mover-se no sentido de frustrar o maior número de expectativas. E depois uma outra coisa que talvez também corrobore esta ideia é o facto de que, olhando aqui para este gráfico partilhado pelo Julian, ele sobrepõe a ação de preço a que assistimos no SP500 no período entre 1996 e janeiro de 2001, como é óbvio, que resultou, todo este rally que resultou na explosão da bolha do .com, e a ação de preço a que estamos a assistir precisamente no SP500 atualmente. E aquilo que se pode ver, e está aqui o valor, a correlação positiva é de 97%. Isto numa altura em que o sentimento está aparentemente bastante negativo e o posicionamento está desequilibrado. Isto também numa altura em que a liquidez, as condições de liquidez no mercado começam a melhorar. Também partilhei aqui a intenção do FED começar a recomprar títulos do Tesouro. E o mercado está a tentar perceber o que é que vai acontecer, mas também estamos aqui, parece, a assistir a uma recuperação em forma de V, e desde os lows de abril o SP500 já viu aqui um movimento de 12% para cima, o Nasdaq mais, claro, porque é mais volátil, 16%, e Bitcoin 26%. E então é continuar a seguir isto, mas deixa-nos aqui, pinta-nos uma imagem auspiciosa daquilo que podemos esperar para o futuro próximo. Uma outra coisa de que quero falar é a dominância da Bitcoin, porque, bem, continua aqui a subir, a visitar valores mais altos neste gráfico. Estamos cerca de 65%, e se olharmos para a esquerda percebemos logo que não estávamos aqui a estes níveis desde 2020, o que é incrível. E aquilo que eu queria dizer acerca deste gráfico é que parece que as altcoins estão mortas, que isso já não existe, só interessa Bitcoin, mas a verdade é que basta uma inversão, por pequena que seja, sei lá, 6%, por exemplo, até voltar aqui a estes níveis em que esteve já mais recentemente. Só esse movimento aqui para baixo na dominância da Bitcoin vai implicar ganhos absolutamente insanos em altcoins, algumas altcoins de qualidade. Já sabem o que é que eu acho, não estamos longe dos tempos em que havia uma maré que levantava todos os barcos, e nomeadamente, claro, estas altcoins das quais falo aqui no canal, Ethereum, Solana, Dogecoin, Cardano, XRP, acho que vão ser grandes beneficiárias desta inversão no movimento da dominância da Bitcoin. E a única pergunta é quando é que isto vai acontecer, não se isto vai acontecer. O que, como é óbvio, também significa que vou manter todas as minhas posições em altcoins ou de altcoins abertas, e por falar nisso vou só olhar aqui para as estratégias, para os bots que estão finalmente com este movimento para cima em Bitcoin e nestas altcoins a sair-se muito bem. Estamos aqui 300 mil em lucro no bot Bitcoin, aqui 250 mil bloqueados pela magia do algoritmo espetacular. O bot de Ethereum, o primeiro bot de Ethereum ainda continua em perda, porque temos de voltar acima dos 2.848 para voltar a executar trades e esperar estar mais ou menos, pelo menos perto do break-even. Veremos. Solana, Dogecoin continuam tudo a executar trades aqui. As XRP e Cardano estão talvez com o segundo melhor desempenho a seguir a Bitcoin. E portanto, a cada dia que passa, quanto mais volatilidade nós vejamos nos mercados, já sabemos que a volatilidade está do nosso lado. Os bots imprimem dinheiro em função
da volatilidade. E toda esta viagem aqui, isto começou há mais de 2 anos, está documentada no meu diário de trading, vamos lhe chamar assim, o histórico com todas as minhas trades, não só os bots, mas também as trades individuais ao longo dos últimos anos. Vais poder encontrar esse link na descrição deste vídeo e, por falar nisso, se quiseres começar a utilizar estas estratégias, quiseres experimentar ou saber mais sobre elas, desce até à descrição. Sugiro vivamente que comeces por assistir aos vídeos cujos links podes encontrar no topo, os 2 tutoriais sobre as estratégias, sobre estes bots, com tudo o que é preciso saber sobre os bots, depois o tutorial sobre a operação com alavancagem nos mercados cripto e, finalmente, o vídeo dedicado ao desafio de 100 vezes. Depois de o teres feito, basta seguires esta sequência aqui, esta hierarquia, digamos assim. Em primeiro lugar, o link para te registares na Pionex. Segundo lugar, o link para te tornares elegível e reivindicares os bónus a que tens direito e que tenham disponíveis a qualquer momento. E depois, aqui em terceiro lugar, finalmente, estes links, portanto, 3A e 3B. 3A, bots longos, 3B, bots curtos. Links que são configurações com um clique para bots nestas moedas, nestas 6 moedas em que estou mais focado, as quais trago aqui recorrentemente ao canal e das quais também falo mais detalhadamente. Bots longos e curtos em Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, Cardano e XRP. Se quiseres utilizar noutra altcoin qualquer, a tua altcoin favorita, sei lá, ou a altcoin de que gostas menos, porque os bots podem ser longos ou curtos, então um pouco mais abaixo segues aqui um link que te vai levar a uma Google Sheet, que faz parte deste manancial de informação disponível através dos links na descrição, e vais para essa Google Sheet, tem uma tabela com definições para bots em mais de 200 altcoins, bots longos e bots curtos, e nessa tabela à direita também vais encontrar um link que é a configuração com um clique para um bot nessa moeda da tua eleição. Sim, senhor. Continuando, falemos aqui sobre as notícias, aquilo que se tem estado a passar nas últimas 24 horas. Recebemos aqui novidades, boas notícias relativamente às tarifas, nomeadamente o facto de que 20 países já fizeram propostas ou ofertas, não sei como é que lhe querem chamar, mas a verdade é que agora parece ser só jogar o jogo da espera até que estas assinaturas efetivem estes novos acordos comerciais entre os Estados Unidos e estes tais outros países. Além disso, também temos aqui os representantes da Casa Branca a dizer que estão a fazer progresso num acordo com a China. Veremos. O Michael Saylor continua na sua cruzada aqui, anunciou que a Strategy vai comprar mais Bitcoin, e repara só aqui naquilo que conseguiu acumular em Bitcoin nos últimos 5 anos. 553.555, bem, curiosamente seria engraçado se fosse 555 em 5 anos, mas é de facto impressionante. Outras empresas também já disseram que vão anunciar coisas importantes durante a conferência de Bitcoin, e isto é em menos de 30 dias, e portanto há aqui mais uma coisa por que esperar durante este próximo mês, que eu espero seja um mês verde. No que diz respeito a dados macroeconómicos, tivemos um relatório sobre o mercado laboral que nos apresentou aqui a criação dos postos de trabalho, excluindo o setor agrícola, e também a taxa de desemprego, e a verdade é que os resultados foram positivos, superaram as expectativas. O desemprego ficou na mesma, mas o U6, que é uma outra métrica de desemprego, até saiu abaixo, e portanto isto retira da mesa aqui qualquer hipótese ou qualquer esperança que pudéssemos ter relativamente ao facto do FED poder cortar as taxas de juros já na próxima semana, na reunião do FOMC. Por falar em taxas de juros e cortes, o Trump é que no Truth Social aqui disse que, fez este post a dizer que o FED, e escreveu isto em letras maiúsculas, o FED devia cortar as taxas de juros neste preciso momento, a dizer que a gasolina está mais baixa, está ao valor mais baixo em anos, as taxas dos empréstimos das casas também estão mais baratas, a energia é mais barata, etc. Enfim, a economia está forte e, portanto, não há razão nenhuma para as taxas de juros estarem tão elevadas como está. Vamos ver, continua o braço de ferro entre o Trump e o Powell, mas todas estas coisas aqui, tudo o que se passou durante esta semana, parece deixar no ar a possibilidade de que este fim de semana vai ser um fim de semana especial. Veremos. Eu tenho esse bichinho aqui atrás da minha orelha. Na segunda voltamos a avaliar essa situação.
Por agora ficamos por aqui. Muito obrigado por teres aguentado aí até ao fim. Espero que tenhas gostado do conteúdo, ou que gostes do conteúdo que trazemos aqui quase diariamente, quando existe eletricidade. E se sim, então não tens qualquer problema em deixar um like, não te custa nada e ajuda-nos e de que forma junto ao algoritmo do YouTube. Muito obrigado por todo o apoio incansável e incondicional. Desejo-te um dia fantástico e vemo-nos no próximo.